Bolsonaro vai à posse na Procuradoria-Geral da República. Donald Trump proíbe entrada de brasileiros nos Estados Unidos por causa de crise do coronavírus. Madrid reabre bares, mas com capacidade limitada e mantendo distância de segurança. Flexibilização do comércio em Belo Horizonte começa hoje. 30 mil pessoas retornam ao trabalho. Começa agora, RB Notícias, com Camila Smith. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje a Procuradoria-Geral da República para cumprimentar o novo chefe da Procuradoria do Cidadão. O presidente fez uma visita surpresa ao procurador Carlos Vilhena, que tinha acabado de tomar posse como chefe da Procuradoria do Cidadão. Bolsonaro também encontrou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Inicialmente, Bolsonaro acompanhava a cerimônia da posse de Vilhena por videoconferência. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o evento foi transmitido pela internet, tanto para convidados quanto para a imprensa. O Procurador-Geral Augusto Aras é o responsável por decidir se apresenta ou não a denúncia à Justiça no inquérito que investiga a denúncia de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Só depois que Aras apresentar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal vai poder abrir um processo. Quando Bolsonaro chegou à Procuradoria-Geral da República, a cerimônia já havia terminado. Após cumprimentar pessoalmente Vilhena, Aras e os outros integrantes do Ministério Público, o presidente retornou ao Planalto. A Organização Mundial da Saúde anunciou que suspendeu temporariamente, por precaução, os ensaios clínicos com hidroxicloroquina, que realiza com parceiros em vários países. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, anunciou nesta segunda-feira a suspensão temporária dos testes clínicos com hidroxicloroquina. A droga é usada em pesquisas da OMS como um dos possíveis tratamentos para combater o novo coronavírus. De acordo com a organização, a pausa foi adotada com preocupação e até que a segurança do fármaco seja testada. A decisão segue a publicação de um estudo na revista médica The Lancet, que considerou ineficaz ou até prejudicial o uso de cloroquina e derivados contra a Covid-19. A OMS iniciou há mais de 2 meses ensaios clínicos sobre os efeitos da hidroxicloroquina, chamados Solidariedade, a fim de encontrar um tratamento eficaz contra a doença. Atualmente, mais de 400 hospitais em 35 países recrutavam ativamente pacientes para o uso do medicamento. Mas, de acordo com um grande estudo publicado na The Lancet, realizado com quase 15 mil pacientes, nem a cloroquina nem seu derivado da hidroxicloroquina são eficazes. O fármaco ainda aumentaria o risco de morte e arritmia cardíaca. Na quarta-feira passada, o governo brasileiro divulgou o protocolo para aplicação da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes em todos os casos. A recomendação do Ministério da Saúde inclui até casos com sintomas leves da Covid-19. Brasil, México, Peru, Argentina e Equador, países da América Latina, veem um aumento do número de casos de Covid-19 e observam o sucesso ou o fracasso das medidas implementadas. A pandemia de Covid-19 avança a passos largos na América Latina. De acordo com uma contagem feita no domingo pela AFP com base em dados oficiais, mais de 39 mil pessoas morreram e o número de contágios passa de 715 mil. O número de casos reportados só reflete uma parte das contaminações devido às diferentes políticas dos países para diagnosticar os doentes e a subnotificação. Com mais de 347 mil casos e 22 mil mortos, o Brasil lidera na região e já desbancou a Rússia como segundo país no mundo com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos. O segundo país latino-americano com mais mortos é o México, que já passa de 7 mil vítimas e de 68 mil casos. Na Argentina, a aceleração dos contágios levou o presidente Alberto Fernandes a estender o isolamento social obrigatório até 7 de junho. Os casos cresceram desmedidamente
Os casos cresceram muito nos bairros populares, mas na cidade de Buenos Aires, na última semana, aumentaram em 100%. O resto da cidade teve um aumento de 100% dos contágios. O que quero dizer com isso? O vírus está circulando pelas ruas. O vírus está circulando por las calles. O Peru, segundo na região em contágios, com mais de 115 mil, também estendeu o confinamento, mas até 30 de junho, e autorizou a retomada de alguns serviços a domicílio, como barbearias. Por outro lado, o Equador anunciou que vai permitir a partir de 1º de junho os voos comerciais locais e internacionais, suspensos desde março. O ministro das Relações Exteriores da China criticou a postura da diplomacia americana diante da pandemia de Covid-19. A tensão entre as duas maiores potências mundiais aumentou muito diante da crise. A China advertiu no último domingo sobre a deterioração das relações com os Estados Unidos. A tensão entre as duas maiores potências mundiais aumentou drasticamente diante da pandemia de Covid-19. Algumas forças políticas americanas tomam como reféns as relações entre China e Estados Unidos, empurrando nossos países à beira de uma nova Guerra Fria. O chanceler chinês acusou políticos americanos de propagar rumores para estigmatizar a China, onde surgiu o novo coronavírus no final do ano passado. Apesar disso, garantiu que Pequim está aberta a uma cooperação internacional para identificar a origem da Covid-19. Nas últimas semanas, o presidente americano Donald Trump acusou, em diversas ocasiões, uma demora das autoridades chinesas em comunicar informações cruciais sobre a gravidade da doença. O Japão retirou o estado de emergência decretado por causa da pandemia do novo coronavírus, mas o governo pediu que a população tenha cautela. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou nesta segunda-feira o levantamento do estado de emergência decretado em razão da pandemia de Covid-19. A medida estava em vigor apenas em algumas regiões do arquipélago, incluindo Tóquio. O premier pediu cautela e adaptação ao novo normal para continuar evitando 3 situações específicas: lugares fechados ou lotados e contatos próximos. Precisamos criar um novo estilo de vida. A partir de agora, temos que mudar nossa forma de pensar. Ao restringir as atividades sociais e econômicas como o que fizemos até agora, nossa sociedade não permanecerá mais. Abe declarou estado de emergência em 7 de abril na capital e em outras 6 regiões, antes de expandi-lo para todo o Japão em um contexto de forte aceleração no número de novos casos diários de coronavírus desde o final de março. Inicialmente programada para durar até 6 de maio, a medida foi prolongada até o dia 31. Mas com a diminuição do número de novos casos, o governo decidiu antecipar sua suspensão em 14 de maio em 39 das 47 prefeituras do arquipélago e na quinta-feira em Kyoto e Osaka. Com 126 milhões de habitantes, o Japão registrava até domingo 16.581 casos confirmados do novo coronavírus e 830 mortes. As áreas mais populosas da Espanha começam a voltar ao normal. Em Madrid, os bares abrem a partir de hoje para que a população frequente normalmente, mas com capacidade limitada e mantendo uma distância de segurança. Depois de 10 semanas de confinamento, a população de Madrid reencontrou os apreciados bares, ainda que somente nos espaços externos, enquanto habitantes de outras áreas da Espanha com menor incidência de Covid-19 podem tomar banho de mar. A capital espanhola, assim como Barcelona e parte da região de Castilha e León, iniciaram nesta segunda-feira a primeira fase do desconfinamento progressivo, medida que já vinha sendo implantada em outras partes do país. Muito bom. A verdade é que faz muito tempo que eu não tomo café da manhã em um terraço e senti falta. A primeira coisa que eu fiz foi vir tomar café da manhã. Felicidade, sinto uma felicidade completa porque antes estávamos todos em casa. Eu estava sempre trabalhando, mas nossas famílias estavam em casa e todo aquele tempo você fica entediado. Aqui, pelo menos, você pode compartilhar com colegas de trabalho e amigos. Terraços de bares, espaços de culto, museus e bibliotecas podem reabrir, mas com capacidade limitada e manutenção de uma distância segura. Também estão permitidas aglomerações de até 10 pessoas. Na última semana, a Espanha conseguiu conter a mortalidade da pandemia abaixo de 100 vítimas por dia, mas mesmo assim é um dos países mais atingidos do mundo, com quase 29 mil óbitos e mais de 235 mil casos confirmados.
E a seguir, Donald Trump cumpre aviso e proíbe entrada de brasileiros nos Estados Unidos por causa de crise do coronavírus. Como fica a situação do turismo? Você acompanha logo depois do intervalo. RB Notícias de volta ao vivo para todo o Brasil. Nós voltamos falando de economia. Neste momento, o Brasil vive uma crise na saúde, como o resto do mundo, mas também uma questão política. Temos a liberação do vídeo que aconteceu na sexta-feira de Sérgio Moro, da reunião ministerial. Temos outras coisas acontecendo que envolvem o presidente da República e tudo isso também tem mexido com a economia mundial. Para falar disso, nós conversamos hoje com Marcelo Guedes, nosso economista, que vai explicar um pouquinho como que acontece essa movimentação no mundo, por que vem acontecendo isso. Marcelo, boa noite para você. Conta um pouquinho para nós o que vem... Desculpe. O que vem acontecendo neste processo da economia, da política no país e como isso está movimentando, está atrapalhando, de certa forma, também a questão econômica. Bem, Camila, boa noite a todos os amigos que estão assistindo a Rede Brasil Televisão. Realmente a gente teve a divulgação pelo STF do vídeo da tal reunião que o Sérgio Moro tanto citou, e para alegria e para uma boa segunda-feira aqui para o nosso país, a gente percebe que o conteúdo lá existente ele não saiu muito fora do que a gente já sabia. As acusações de Sérgio Moro dizendo que o Bolsonaro queria proteger a sua família politicamente, onde o Bolsonaro afirma que ele estava querendo proteger sua família de forma de segurança pessoal. Então, isso tudo ele acabou tendo uma tranquilidade para o mercado que não tivemos uma pauta bomba de algo que poderia trazer uma repercussão muito negativa que pudesse agravar o atual cenário político que a gente vive aqui no Brasil. Eu compreendo. Agora, Marcelo, a gente tem aí uma dificuldade de equilibrar a questão da saúde e a questão da economia no país. Hoje, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que não vai ter lockdown no estado por conta, principalmente, da economia, como afirmado pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, na tarde de hoje, durante uma entrevista, que um dos fatores que não daria certo o lockdown em São Paulo seria a economia. Você pode explanar um pouquinho mais sobre isso? Bem, Camila, realmente a situação, nós já estamos vindo desde o mês de março numa situação de quarentena, algumas cidades do país já passaram por lockdown, a gente sabe que esse intervalo de tempo, ele já começa a pesar no caixa das empresas, no caixa das famílias, na previsão, a despesa não para, né? A receita, ela teve uma pausa muito abrupta, mas as despesas elas continuam da mesma forma. E o governo começa a perceber que a gente começa a entrar numa situação muito perigosa, uma situação muito delicada. O próprio governador do estado de São Paulo, João Dória, citou hoje em entrevista que ele pretende fazer uma quarentena mais suave no estado de São Paulo, justamente para que possa colocar em desenvolvimento ou ter a manutenção econômica de um estado tão importante quanto São Paulo representa para todo o Brasil. É fato. 3 meses numa situação... Oi. Desculpa. O Brasil teve hoje também um dado importante para a gente falar, 11% de alta na violência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é uma preocupação que existe nesse equilíbrio do Estado, né, como a gente está dizendo, com a saúde, da economia com a saúde. E essa questão da violência é um dos fatores, a gente tem que ver que nós estamos num país pobre, diferente dos outros lugares que fizeram até lockdown. Como desenvolver a economia neste caso, já que a gente tem um problema aí de saúde e um problema de colapsar o sistema de saúde do país? É verdade, Camila. Hoje, quando a gente observa todo o reflexo que a população vem passando, né? 11% no aumento de mortes, de assassinatos, etc., durante o país. Isso já pode ser visto como um reflexo da situação que a gente vem atravessando. Nós, diferentemente de países de primeiro mundo, onde puderam, sim, Europa, a gente observou a Itália, a Espanha,
onde lá aconteceu o lockdown, eles ficaram verdadeiramente confinados nas suas casas, nas suas residências, para que pudesse conter a propagação do vírus. Aqui a gente tem um cenário muito diferente, né, Camila? Aqui a gente tem um cenário muito diferente. Aqui a gente tem um país muito grande, que é um país que ele tem uma particularidade muito, muito grande. São Paulo não pode ser caracterizado como o Brasil, e o resto, por quê? Porque a gente sabe que a gente tem uma dispersão, a curva da nossa população, ela é muito diferente. É um lockdown, a gente fala aqui de uma quarentena que traz um problema econômico gravíssimo. Os R$600, quem teve benefício, a gente sabe que você não vai poder usar os R$600 só para se alimentar. Você vai ter uma lâmpada que quebra na sua casa, vai ser uma torneira que dá defeito. As despesas não param. E a hora que o desespero começa a bater, a gente começa a ter um colapso financeiro da manutenção dessa saúde, da manutenção da saúde, da própria manutenção saudável da população brasileira. Então, isso já acaba tendo um reflexo, sim. Com certeza. Agora, mudando um pouquinho de assunto, outro setor que tem sentido muito o impacto do coronavírus na questão da economia é o setor do turismo, que praticamente parou neste momento, né? Não temos voos por turismo, não temos hotéis funcionando. Como que vai ficar isso economicamente? Donald Trump anunciou ontem que brasileiros não vão entrar nos Estados Unidos enquanto houver aí uma taxa alta de infectados. Eu queria saber como é que fica a economia neste momento, pensando em turismo. Bom, Camila, sobre a divulgação do governo americano, Donald Trump anunciando ontem, né, a restrição é para todas as pessoas que estiveram no Brasil a partir de sexta-feira, não entrarão momentaneamente nos Estados Unidos, tá? Exceto os cidadãos americanos, que podem estar entrando. O restante pode ser um argentino que está a caminho dos Estados Unidos, que passou pelo Brasil, o prazo de 14 dias, que é aquele intervalo da proliferação, né, que aparecem os sintomas da Covid-19, estamos proibidos, qualquer um que saia do nosso país. E, logicamente, que isso continua trazendo imprevisibilidade. Tudo que a gente trabalha no escuro, a gente acaba tendo uma situação muito complicada. A gente vê o exemplo das companhias aéreas. Eu vou citar aqui o exemplo da Gol, a companhia aérea Gol. Esse ano aqui, a sua cotação chegou a estar por volta dos R$40. Hoje, ela fechou levemente positiva, mas muito abaixo do pico que registrou nesse ano, R$12,64. Então, quando a gente fala da Gol, a gente consegue ter um horizonte do que é o que esse setor que tanto é importante para o PIB, tanto gera empregos, tanto ajuda, proporciona o turismo, olha só o quanto estão sofrendo. E esse tipo de imprevisibilidade que a gente vê, ele acaba trazendo um pouquinho mais de preocupação, um pouco mais de medo, porque essa medida dos Estados Unidos ela pode ser estendida por outros países, uma vez que a nossa curva de casos de Covid ela continua a expansão. A gente não está ao exemplo da Europa, por exemplo, da China. A gente ainda continua mostrando um pico. Então, isso sim foi uma notícia que realmente joga um balde de água fria no nosso turismo e vamos, por enquanto, momentaneamente, a gente vai ter que saber lidar com isso. Pensando rapidamente, Marcelo, que o nosso tempo se esgotou, mas então é perigoso agora o brasileiro, ou enfim, a termo mundial, a nível mundial, fazer compras de viagens mais baratas, né? Aproveitar as promoções, já que a gente não sabe como que vai ficar essa questão econômica e principalmente a questão de entrada e saída dos países. Camila, como a gente não consegue ter essa previsibilidade até quando que vai ter essa restrição de entrada de voos do Brasil nos Estados Unidos, por exemplo, é muito difícil a gente poder afirmar um compromisso desse. Pode ser que a gente torce aqui que a partir de julho a curva da Covid-19 começa a declinar aqui no Brasil. E, em decorrência disso, a gente acredita que sim, essa flexibilidade também na entrada de brasileiros vem acontecer, mesmo porque o brasileiro ele é muito bem-vindo no turismo internacional. Você ter um país hoje em pleno funcionamento sem poder contar com o público brasileiro, seja para turismo ou quanto para negócios, você está deixando de poder explorar um grande parceiro
de negócios que é o Brasil, isso não tenha dúvida. Com certeza. Bom, Marcelo, obrigada, uma boa noite. A gente volta aí depois para falar um pouquinho mais de economia, que é um setor muito importante e algo que tem uma preocupação aí a nível mundial. Uma boa noite para você, boa semana. E flexibilização do comércio em BH começa hoje. 30 mil pessoas retornaram ao trabalho. Nós voltamos em instantes. RB Notícias de volta, é hora das nossas good news. Vamos a uma notícia melhor e mais tranquila, uma boa notícia. Olha só, flexibilização na primeira etapa do isolamento social, da flexibilização em Belo Horizonte, 2 meses depois da suspensão das atividades, quase 10 mil estabelecimentos comerciais voltaram à ativa. A reabertura significa ainda o retorno de cerca de 30 mil pessoas a seus postos de trabalho. Minas Gerais abre a semana com uma notícia positiva. É que a flexibilização do isolamento social começa hoje para Belo Horizonte. Todos os estabelecimentos comerciais da capital mineira estavam fechados por decreto municipal desde o dia 14 de março. Graças à ação de gestão da saúde dos municípios, ser de autonomia dos prefeitos e a articulação do Estado, Minas Gerais ocupa o segundo lugar com a menor taxa de mortalidade por coronavírus do país. Em função disso, nós vamos mostrar aqui no RB Notícias ações de cunho social feitas pela sociedade civil que contribuem de alguma forma para a saúde neste momento de pandemia. O Projeto Fé Cura foi criado para levar mensagens fonadas de fé para os internos dos hospitais durante a pandemia do coronavírus. Uma coletânea dessas mensagens foi transmitida no alto-falante do Hospital Militar de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Ei, vocês que me ouvem agora! Esperança! Hoje eu queria dizer que isso não é só uma palavra, mas saibam que vocês não estão sozinhos. Eu levanto a minha voz para dizer que há um mundo de pessoas que apoiam e esperam por vocês revigorados aqui fora. Existe algo poderoso que nos foi entregue por Deus. A fé. A trilha sonora das mensagens fonadas é a do filme A Vida é Bela, que ganhou o Oscar em 1999 como melhor filme estrangeiro. O filme conta a história de um pai e um filho em um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Tocados com a mensagem de levar palavras de fé para os internos dos hospitais durante a pandemia do coronavírus, o compositor da canção, Nicola Piovani, autorizou o Projeto Fé Cura a utilizar a música e os atores Roberto Benini e Nicoletta Braschi apoiaram o projeto. Buongiorno, principessa! Stanotte t'ho sognata tutta la notte! S'andava al cinema! E c'avevi quella taglia rigorosa che mi piace tanto! Non penso che a te, principessa! Penso sempre a te! E ora... Mamma! Mamma, il papà mi porta in carriola, non so guidare! Stavo ridere, siamo in festa! Quanti punti abbiamo oggi, papà? Revendo trechos do filme A Vida é Bela, especificamente naquela cena onde o Guido, o personagem interpretado pelo Roberto Benini, invade aquela sala de controle dos alto-falantes juntamente com seu filho Josué e manda uma mensagem de solidariedade, de amor para a mulher dele que está do outro lado do campo, também em situação extrema de dificuldade. Eu me lembrei desses pacientes que estão isolados nos hospitais, longe dos parentes, dos amigos. Me vem na mente que o coronavírus é a doença da solidão e que talvez eu pudesse fazer a mesma coisa, enviar uma palavra, uma mensagem de apoio e de amor a esses pacientes. O Projeto Fé Cura foi criado de forma colaborativa para que todos possam participar. Para ver o seu vídeo publicado, você só precisa criar o vídeo, utilizar a hashtag Fé Cura e postar em suas redes sociais. O projeto nasceu em Belo Horizonte pela instituição sem fins lucrativos
Cristiane Tatis e também foi lançado em italiano, inglês e espanhol. E o RB Notícias de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã.